Vamos conversar um pouco sobre o que são essas manifestações além dos memes, porque eu decidi levar a análise a sério, porque esse fenômeno que está acontecendo, ele demonstra uma coisa que é uma realidade do povo brasileiro, tá? E não vou falar do povo brasileiro, não da direita brasileira, apesar que é a direita que está representando esse povo, mas é uma fotografia do que o Brasil é também, né? Do que o espírito do povo exige, essas coisas. Normalmente, historicamente, isso acontece à direita, tá? Mas eu não quero dividir esse ideal como de direita e de esquerda, porque existiram muitas manifestações que não eram de políticas polarizadas, né, entre direita e esquerda, que aconteceram durante a história do Brasil, né, como as diretas já, as manifestações de 2013 e 2015, 2016, né, apesar das pautas terem sido dominadas pela direita, não são manifestações exclusivamente de direita. Né? Vamos começar a explicar. Apesar da gente ver o cara pendurado num caminhão ser muito engraçado, e eu particularmente adorei os memes, existe uma coisa séria a tirar dessas manifestações. Né? E eu quero fazer algumas reflexões. Né? Uma das reflexões que eu quero entender é como que as pessoas acreditam em absurdos enormes. Né? Saiu um vídeo que foi aqui de Barra de São Francisco, que foi viralizado, as pessoas simplesmente, a pessoa pega o microfone e fala e todo mundo acredita, né? E é obviamente uma fake news. Por que as pessoas acreditam dessa forma? Bom, eu quando eu vejo uma fake news, eu acho muito facilmente identificável, tá? Não que eu não caia em fake news e tal, tá? Mas a gente tem que entender que a estética da fake news, ela é uma estética muito de facilitar o conhecimento, né? Então, quando a coisa é fácil demais, eu já desconfio, tá? E eu ver essas coisas, assim, por exemplo, aconteceu um vídeo que eram os presidiários comemorando a vitória do Lula. Quando eu vi aquilo, eu sabia que aquilo não era verdade. Por quê? Porque todo esse aspecto de como a notícia é passada de forma visual, e a mensagem ser clara demais, tudo isso me parece muito estranho, tá? E esse tipo de notícia é feito para quem já quer acreditar nisso, tá? Então, o que faz uma pessoa acreditar nessa fake news, e principalmente as pessoas que estão manifestando? A vontade de acreditar já, né? Como vocês têm que entender que o bolsonarismo ele vive numa bolha de pânico moral muito grande, né? O que é esse pânico moral? Eles esperam sempre o pior do antagonista deles, tá? Então eles vão matar bebês, eles vão transformar o seu filho em gay, eles vão fazer abuso com crianças. Então isso é fomentado até o ponto que eles acreditam nisso, mesmo que isso não tenha nenhuma prova material da realidade, tá? Então assim, o Lula vai fazer o plano do Lula é fazer isso, isso, isso. Ele teve 8 anos no poder, nunca fez nada disso. Não importa, tá? Porque o pânico moral é tão grande que ele chega a ser maior que a realidade. Só que isso não aconteceu agora, isso não aconteceu nos últimos 4 anos, tá? Isso tudo faz parte de uma epistemologia, ou seja, eu não vou usar as palavras aqui como para enganar ou confundir vocês. Ou seja, como as pessoas enxergam a verdade, né? Como a teoria deles de chegarem até a verdade é construída com o tempo. E a maior construtora desse tipo de conhecimento, na verdade eu vou colocar os dois aqui, né? Primeiro é a igreja e o segundo é a internet, que são onde as pessoas mais se informam, na minha opinião, tá? A igreja, eles têm um método de teoria de conhecimento em que a autoridade máxima de todo conhecimento é o líder, né? Seja o pastor, padre, etc. Então, quem entende psicologia não é o psicólogo, tá? Quem entende psicologia é o pastor. Quem entende política não é o cientista social, não é o analista político, né? Quem entende política é o pastor. Então, todo conhecimento máximo ali, ele é
apontado para o líder religioso também. É uma coisa quase que teocrática mesmo, né? É uma coisa bem antiga e que as religiões até hoje acreditam nisso, tá? Aí você vai falar, não é todo religioso que acredita, não é toda religião que acredita, né? Do mesmo jeito que não é toda pessoa que não é toda pessoa que está manifestando, né? Mas aí eu estou analisando um fenômeno, como forma geral. Então tem que generalizar, porque se eu for analisar o indivíduo, cada indivíduo com suas individualidades, eu vou ter que fazer uma análise clínica, né? De cada pessoa. E eu estou fazendo uma análise sociológica. E a análise sociológica é generalista mesmo, né? Então é completamente justificável fazer isso. Continuando, então como o cara ele já está propenso a acreditar em tudo que o líder diz, e curiosamente essa construção vai sendo feita toda semana, a ponto de virar tudo que ele fala é também é tudo que eu acredito. Então é assim que a construção da ideia de um crente cristão é feita, tá? Seus professores estão te enganando, os livros enganam, o que importa é o que a interpretação bíblica que o pastor está fazendo, né? Por mais absurda que ela seja. Então a igreja ela forma uma irracionalidade, como forma geral. Muitos amigos meus racionais crentes vão discordar, mas saibam que eu acho que vocês são exceções, tá? Eu acho que a igreja tem muito mais Silas Malafaia, muito mais Edir Macedo do que Pedro Dutti e Guilherme de Carvalho. Sempre falo isso, tá? O produto da igreja é a teologia da prosperidade. Não é uma missão integral, tá? Falando em crentez para vocês entenderem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a internet. A internet, a informação ela tem que ser sempre muito curta. Eu encontrei um amigo meu que vê meus vídeos, inclusive, e ele disse para eu começar a fazer vídeo no TikTok, tá? Eu sou completamente contra isso porque o TikTok é uma mídia que a informação é muito rápida. Informação rápida mais engana do que informa. E eu não quero fazer 1 milhão de views, né? Eu quero informar as pessoas que querem ter informação, tá? Então, mesmo que sejam 5 ou 10 pessoas. Minha ideia é essa, né? Então, e o Twitter é outro ponto também. As pessoas condensam muito a informação a ponto de uma thread virar especialista. E isso é simplesmente falso, né? Isso não existe. Então você, na verdade, você tem a ilusão de estar conhecendo uma coisa, mas na verdade a sua profundidade é de uma tábua, né? Então eu vejo muita gente, esses dias eu vi uma coisa sobre fascismo que é completamente absurdo, né? Uma thread de 10 linhas sobre fascismo, né? E eu, na verdade, eu sou da escola da Marilyn Chauí, né? Ela fala que ela não consegue condensar nada em menos de 900 páginas. Eu prefiro essa ideia, né? Porque a profundidade, o conhecimento ele é complexo, né? Porque a realidade ela é complexa. Então ela precisa de mais coisas, de mais análise e de gente profissional que faz isso, tá? Gente que tem tempo para estudar essas coisas, etc. E a internet é o contrário, né? A internet, quanto mais curta a informação mais credibilidade ela tem, aparentemente, né? E então são essas duas coisas. O primeiro é a pouca profundidade que as pessoas têm porque elas aprendem tudo pela internet, né? Então, quanto mais fácil e condensada a informação tá, e sendo assim a mídia, mais fácil também de ser uma falsa informação ou informação picotada, e como as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, mais chance elas têm de serem enganadas. E também tem essa epistemologia, né? Ou seja, essa teoria do conhecimento, de que existe um líder ali, normalmente a pessoa que está no microfone, né? Existe um líder ali que tem um conhecimento que vai passar por você e você não precisa criticar, só precisa aceitar. E quanto mais você acreditar naquilo, mais credibilidade você também tem naquele grupo. Então, quando uma pessoa pega uma mensagem da internet, pega o microfone e fala que o Alexandre de Moraes vai sair do STF ou que o Brasil ele está em estado de cerco ou que as urnas são fraudadas, você junta toda essa ideia ali, né? A primeira ideia de quanto mais você acreditar nisso, mais você vai ser aceito no grupo, e a segunda ideia de que a informação é condensada, ela não precisa de complexidade, então aí você tem
o porquê de você acreditar naquilo. Fora todo o caos moral ali, né? O pânico moral e a vontade de você já acreditar nisso, né? Então, acho que são esses três aspectos, né? E a segunda parte também que eu quero falar, que é a segunda parte desse vídeo, é que essas manifestações, elas não são inéditas, tá? A elite brasileira, e eu digo a elite econômica, ela funciona dessa forma porque porque eles não simplesmente não aceitam esquerda, não é que eles não aceitam perder, eles aceitam perder, né? O que eles não aceitam é a esquerda. A elite brasileira ela sempre foi intolerante com a esquerda. Todas as pessoas de esquerda na história do Brasil, elas sofreram algum tipo de golpe, tá? O JK sofreu o golpe e depois o Marechal Lott ele fez essa defesa, esse contragolpe, né, que é o golpe legalista, se eu não me engano, em 1955. O Getúlio foi um cara também que foi golpeado. Eu vi esses dias uma análise que a maior diferença do Getúlio e do Lula é que o Getúlio não agradou as elites e o Lula agradou as elites, tá? Mas a Dilma não, por exemplo. E foi golpeada também. Então você tem que entender que existe já no consciente, agora sim eu falo, da direita brasileira, de que a esquerda precisa sair do cenário, tá? Então, o golpe, ele sempre é uma alternativa para a direita, sempre. Quando a esquerda perde, nunca se pensa num golpe, nunca. Mas quando a direita pensa, sempre é uma alternativa. E vocês têm que entender que esse pessoal que está na rua, eles não fazem parte da elite econômica, tá? Porque só não existe golpe no Brasil hoje porque a elite não quer. E quando eu falo agora essa elite realmente, estou falando das pessoas que mandam no jogo, tá? Porque existe um certo apoio popular e o exército não está na rua porque o exército não quer. De novo falando, tá? Não existe esse clima para esse golpe militar. Essa é que é a ideia. Mas o golpe ser uma alternativa à direita sempre é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Para quando acontecer esse tipo de coisa, a gente não se assustar. Tá? Mas que isso é uma alternativa sempre é. Só para deixar isso bem claro. Então acho que quanto às manifestações, tem muito mais coisa assim, né? Mas eu quis só deixar uma coisa muito mais livre e tal. Você vê uma coisa também a observar psicologicamente agora, é a histeria, né? Como essas pessoas elas têm um desespero psicológico real, baseado em coisas simplesmente que não existem, o fantasma do comunismo, né? A ideologia de gênero, essas coisas, como várias coisas que não existem mudam o mundo, tá? O judeu internacional, né? Só que agora isso saiu um pouco de moda porque ninguém quer ser visto como antissemita, então a gente agora fala de comunismo internacional, né? E etc. Então, assim, é uma bobagem atrás de bobagem, né? O que eu falo para vocês, para se remediarem disso, é ter um conhecimento muito menos místico, muito menos de senso comum e ter um conhecimento muito mais científico, tá? Então, procurar pessoas que tenham esse tipo de mentalidade, tá? E de ler livro, porque o livro, e não é qualquer livro também, né? Então, assim, mas a diferença é que o livro ele é uma coisa que ele é formalizada, né? Tem gente ali que viu antes de publicar. Então, o livro ele tem menos chance de acontecer isso, tá? Eu aprendo muito mais com aulas e vídeos do que com livros, com certeza. Só que eu não deixo a literatura de fora porque eu sei que isso também é uma forma muito importante para a teoria do conhecimento, tá? Então, no fim das contas, é mais uma conversa assim mesmo, de como que passou essa engraçada, mas preocupante manifestação depois das eleições aí de 2022.